a mais um Evangelho no lar, último do ano, né? Para que a gente comece um ano novo, renovado, com forças, a nossa semana seja de bênçãos, sejam de luz, caminhada, uma caminhada renovada. Então, vamos aguardar os nossos amigos. Boa noite, José. Oi, Angelina. A Graça também já está a postos. Vamos lá, Graça. Denise, tudo bem? Oi, Graça. Boa tarde, Boa noite, Catarina. Boa noite, boa noite. todos os amigos presentes. Angelina já está aí. Boa noite. A Angelina tinha me dito assim, você não vai entrar, né, Angelina? Eu falei, Angelina, vou entrar agora. Estamos já entradas. Todo mundo. A Denise. Oi, Denise, Denise. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes está sempre também conosco. Muita paz a todas nesse último dia do ano. Joana. Olha, estou vendo, viu? Mas então, vamos nós, né? Então, Catarina, 18 horas em ponto, a hora do Ângelus, a hora em que Maria Santíssima vem com todo aquele grupo de servas de Maria, servos de Maria, a nos auxiliar. Então, hoje nós vamos pedir para uma amiga que está precisando muito, que está internada em Juiz de Fora, doutora Ana, que ela possa ter as bênçãos de Maria Santíssima para que ela possa sair dessa situação, dessa enfermidade, que se Deus quiser, sobre as bênçãos de Jesus e de Bezerra de Menezes, vai se dar tudo certo. Vamos entregá-lo, então, a Maria Santíssima, assim como tantos outros também enfermos, não é? Mas dela é um caso que nos tocou muito, pela amizade, pelo carinho, e também pelo fato dela ser uma moça muito jovem ainda, um filho pequenininho, então vamos pedir a Jesus que a abençoe, né? Vamos lá? E todos aqueles também que querem, né, as vibrações, as preces, traz um caderninho do lado de vocês, escreve o nome, o endereço e deixa do ladinho. E com certeza a espiritualidade vai ali observar e também endereçar as nossas orações para todos esses que necessitam, né? A Graça falou o nome, que a amiga chegou e falou o nome para a gente. Mas tem quem também quiser dar o nome para a gente, né, Graça? Pode mudar. Sim. É uma união de pensamento, de força, de energia para os lares, as famílias e as pessoas que se encontram enfermas, não é? E quando a gente cita um nome, ele vem do fundo da nossa alma, não é? Denise, boa noite. Cláudio, seja bem-vindo. Que Jesus abençoe a todos. Vamos lá, Catarina. Vamos lá. Então, é do livro Um Minuto com Jesus, né? De Pastorino. Então, a página diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto, e a teu próximo como a ti mesmo. Está em Lucas. O Cristo enfatiza o tema Deus. Observe que ele não fala de uma percepção intelectual da divindade. Deixa claro a necessidade de se sentir Deus com amor irrestrito. Deus em a natureza, nos céus e na terra, na dor e na alegria, nas coisas e nas pessoas. Verticalizar o amor em Deus e horizontalizar essa mesma energia nas criaturas irmãs. Amar nosso Pai, inteligência suprema, acima de qualquer conveniência. E amar nossos semelhantes com a mesma intensidade com que amamos a nós mesmos. É a tríade, né? Amar a Deus, amar o nosso semelhante e amar a nós mesmos. Assim nós teremos um mundo melhor. Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração, agradecendo essa espiritualidade tão querida e amiga que nos sustentou durante esse 2023 todo, nos dando a clareza e o dia, nos dando a consciência de nos tornarmos a cada dia um pouquinho que seja melhores. E que possamos, no dia de hoje, ter a consciência, renovar os nossos corações, renovar a nossa mente, para que possamos
ter um 2024 de muita luz, de muita sabedoria, de muita ajuda a nossos irmãos, porque somente assim teremos uma sociedade melhor. Que a nossa irmã, que todos nós, possamos introduzir os ensinamentos de Jesus e que possamos praticar. Que os ensinamentos de hoje sejam perpetuados pela nossa vida, para sermos pessoas melhores. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, então, a todos os nossos amigos. Quem quiser pegar a sua aguinha para no final, né, poder ser fluidificada, sejam à vontade. O meu está aqui sustentando o meu celular, a minha garrafinha. E hoje nós vamos, eu e a Graça aqui, a gente discutindo um com o outro, tudo muito bonito, mas nós temos pouquinho tempo, né, para dizer. Mas, enfim, nós escolhemos. Esse livro aqui é maravilhoso, Antologia Mediúnica de Natal, onde a nossa irmã Roberta Zagueiro fez um estudo maravilhoso, e eu e a Graça, a gente sempre, todo final de ano, estuda uma partezinha desse livro. Ele fala, assim, umas mensagens muito bonitas. E nós escolhemos, entre falar também do Homem de Bem, que é um item maravilhoso, que ainda a gente vai estudar, esse capítulo, né, do Evangelho é um espetáculo. E nós, então, procuramos falar, para terminar e fechar com chave de ouro esse ano, sobre Jesus, como nós vamos fazendo. Porque falar sobre Jesus é sempre uma novidade, porque ele sempre traz um ensinamento em que nós temos que praticar em nossas vidas para nos tornarmos pessoas melhores. E sempre, cada vez que uma pessoa fala, com o seu ponto de vista, ele torna-se rico em cada ideia. Então, a gente lendo, a Graça vai falar e vai nos encher, né, de novidades com essa boa nova, para que a gente possa colocar em prática em 2024. Então, vamos lá, é curtinho. Dica para o Clube do Livro, esse livro. Ah, é verdade, Angelina, uma dica para o Clube do Livro, inclusive eu estou querendo sortear esse livro hoje. Não sei como que eu vou fazer, mas eu estava querendo sortear. Vamos ver como que eu vou fazer, porque hoje a minha companheira não está aqui comigo, vou ver se eu consigo. Enquanto a Graça fala, eu vou ver os nomezinhos aqui, tá bom? Então vamos lá. Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto. Transunto é a reprodução perfeita de todas as filosofias. E o que é filosofia? É o amar o conhecimento, é querer aprender coisas novas e ter, né, o conhecimento dessas coisas novas. É amar esse conhecimento. Isso é filosofia de vida, que todos os filósofos deixaram para nós e os nossos queridos espíritos e amigos da espiritualidade, dessa doutrina, né, espírita. Então, essas filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. E quem nos falou isso foi Emmanuel. Então fica agora essa linda poesia, né, que Emmanuel nos trouxe, e a Graça vai nos conversar sobre isso aí. Quem quiser colocar no chat aí algumas considerações, né? Considerações, seria bom. Boa noite, Olga. Boa noite, Sueli. Tem uma outra pessoa antes da Sueli também que entrou. E a Aline também estão conosco aí. E a gente agradece o carinho de vocês para conosco. Então, realmente,
quando a gente fala sobre o Evangelho do Cristo, e a gente vai lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vê tudo sobre o homem de bem, né? Tem um capítulo lá sobre o homem de bem. E a gente fica pensando, tudo aquilo que Jesus fez foi mostrar para a gente como ser um ser de bem, como ser alguém que possa fazer o seu melhor, não é? E quando você lê, são tantas dicas que está lá no Homem de Bem, que a gente pensa assim, eu não vou poder fazer isso. Eu não tenho esta capacidade de entender como ser um homem de bem. Porém, a gente sabe muito bem que o homem de bem que Jesus nos ensinou a ser está no nosso DNA. Mesmo quando nós resistimos a sermos melhores, nós não conseguimos, porque nós temos no nosso DNA já inscrito, né, transunto, né, como está aqui, transunto, toda a filosofia do Cristo, de Deus. Então, não tem como fugir, mesmo que não alcancemos toda a bondade que devemos ter, todo o comportamento de sermos melhores, está escrito em nós. Se olharmos para trás, nós já vimos que demos uma grande caminhada, não é? Ainda não estamos onde precisamos estar, mas nós temos a frente toda para caminharmos. E como nós estamos no último dia do ano, a gente se lembrou de um conto muito, todo mundo deve conhecer, mas que sempre é bom recordar, como o Divaldo nos fala, né? O que é bom é preciso ser sempre comentado, ser falado. Então, essas historinhas que a gente vai lendo e refletindo sobre elas, nos trazem, assim, nos fazem muito bem, nos fazem também raciocinar sobre determinadas situações. E aí, a gente vê um ponto. Jesus também usava as parábolas, né, Graça? Que são Exatamente. Também do dia a dia, para que as pessoas entendessem melhor, né? Claro. Ô, Catarina, quando você fala isso, antes de contar a historinha, eu me lembro de que Jesus, ele escolheu, antes de reencarnar, né? Aliás, de encarnar, que Jesus não reencarnou. Jesus encarnou, ele seguiu sempre as leis de Deus. Então, ele não precisou reencarnar. Ele veio por espontânea vontade, para mostrar a gente a filosofia do Pai, ou seja, seguir as leis de Deus. Porque Deus não castiga ninguém, Deus não faz nada contra nós. Ele criou leis, não é? E ainda nos deu a oportunidade da reencarnação. Já que vocês não vão conseguir cumprir isso, né? Ficarem sobre a disciplina das leis do universo inteiro, vocês terão a oportunidade de recomeçarem sempre. E aí a gente se lembra que nós, apesar de toda a nossa dificuldade, a gente se lembra que Jesus escolheu 270 espíritos de uma certa categoria para vir com ele, para acompanhá-lo durante o seu período encarnado na Terra. Desses, 12 ficaram ao lado dele. E desses 12, observem bem como todos eles tiveram com Jesus, conviveram com Jesus, ouviram de Jesus. Jesus, quando falava as parábolas para o povo, depois ele sentava com ele e conversava. Naquele livro do Ney Lúcio, ai, meu Deus, fugiu o nome. Não. Hein? Não. Evangelho no Lar? Jesus no Lar.
Jesus no lar. A gente vê as conversas de Jesus. Oi, Jussara, que bom você estar conosco. As conversas de Jesus com cada apóstolo, com os apóstolos, depois que ele fazia a pregação dele. Ali está bem claro, né? Jesus no lar, nem luz, pelo Espírito, nem luz. É isso mesmo. E, não é? Então, a gente vê que ele escolheu aqueles 12, todos eles com grandes dificuldades de aceitarem andar dentro das leis. E eles ouviam de Jesus, conviviam, almoçavam, jantavam, caminhavam, ouviam, dormiam ao lado de Jesus. E mesmo assim, praticamente todos tiveram grande dificuldade. Tomé era extremamente desconfiado, não acreditava. Você vê que ele não acredita que Jesus reencarnou, que Jesus ressuscitou, né? E a gente vê Pedro, Simão Pedro, com grande dificuldade de entender o processo que Jesus queria passar para eles. Era extremamente, assim, não vou dizer violento, mas ele era muito rude, né? Aí a gente vê outros discípulos com grandes dificuldades. Não vou falar nem de Judas, que a gente foi a dificuldade extrema, inclusive com a sua própria vida, né? Ele se arrepende tanto que ele tira a sua própria vida. E aí a gente pensa na gente, né, Meire? Boa noite para você. E aí a gente pensa assim, oi, Márcia, fica com Deus, boa noite. A gente pensa assim, como que nós vamos fazer essa transição, como Pedro fez depois da morte de Jesus, como Paulo, né? O Saulo de Tarso, como eles fizeram. Hoje nós não precisamos dar a nossa vida, nós apenas precisamos caminharmos dentro das leis de justiça e amor, o que é muito difícil. Mas está no nosso DNA. Nós não temos como fugir disso. Não temos. Nós já nascemos para sermos bons, para sermos criaturas melhores. Para isso nós nascemos e renascemos. Então, eu vi aqui uma historinha muito fácil, chamada Receita de Ano Novo. E diz assim, Tânia, há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Vocês devem conhecer essa historinha, né? Mas é muito interessante ela, porque ela nos faz refletir bastante sobre o ano que irá se iniciar. Não é, Tânia, Mara? Que bom você estar aqui conosco. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou conhecimento dessa casa, dos 1000 espelhos, e teve muita curiosidade. E aí ele decidiu ir lá, visitar esse local, que todo mundo falava que era muito interessante. E ele, então, entrou naquela casa, e o que ele viu refletido? Ele viu refletido naquele sem fim de espelhos, muitos espelhos. Para sua surpresa, ele se deparou o quê? Com olhares gentis sobre ele. Ele olhava para um lado, era um olhar gentil, olhava para o outro, olhar gentil. E ele aí abriu um enorme sorriso, e assim foi correspondido também, né? Com 1000 enormes sorrisos. E aí, ao sair da casa, ele pensou, gente, que lugar maravilhoso, eu quero voltar aqui várias vezes. Não quero deixar de vir nessa casa onde a gente sente tanta alegria, tantos sorrisos bonitos, uma psicosfera muito gostosa. E aí um outro senhor, não tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi a conhecer a excepcional casa, que já devia, claro, aquilo ali ter espalhado para muita gente que aquela casa tinha algo de excepcional. Ele raramente, esse senhor, sorria, ele reclamava muito diante das circunstâncias da vida, e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, ele se lamentava dos seus problemas, tornando-os maiores do que realmente eram.
E a gente, né, às vezes, a gente reclama de coisas que você fica assim, meu Deus, por que eu estou reclamando disso? Né? As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Então, era aquele senhor, mais ou menos que nem a gente, que não dá muita importância ao que o outro pensa, e que, de vez em quando, a gente está tão cheio de problema que a gente acha que ele é maior e descarrega em cima do outro, né? Então, esse senhor se isolava e não se preocupava muito com a dificuldade do outro. Com a dificuldade do outro, ele não tem nada a ver com isso. E aí ele resolveu então entrar na casa. E qual foi o seu espanto quando ele olhou e havia milhares de olhares hostis que o fitavam, não é, Zane? Boa noite, Zane. E aí ele começou a olhar para aqueles olhares hostis, também com semblante carregado, e desprezou. E virou as costas e deixou a casa pensando que lugar horrível, jamais eu voltarei aqui. E aí fica para nós aquilo que Jesus fazia depois que ele contava uma historinha. Nós estamos diante de um ano novo que se inicia. Será que não é um momento de nós estabelecermos objetivos, traçarmos metas, renovarmos algum propósito? Não é o momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos? Até aqui nós percorremos em 2023 praticamente 365 dias, que ainda não posso dizer que é, porque não terminamos ainda, não chegamos às 12 badaladas, né? Aliás, 24 badaladas, né? Quantas são as alegrias e os motivos de estarmos gratos? Será que nós temos razão de comemorar o dia de hoje? Essa passagem, esse encerramento de ciclo e início de um novo ciclo? Quantos são os arrependimentos? Será que nós temos, Catarina, arrependimento de não termos aproveitado algumas oportunidades, não termos feito realmente tudo aquilo que tínhamos em mão para fazer? Né? Todos os rostos que diariamente nós fitamos, eles são espelhos. E refletem nossos sentimentos, nossas perspectivas de vida, nossos valores, crenças e esperanças. Cada um. Quando eu encontro com a Catarina, quando eu olho na Catarina, ela é um espelho. A refletir exatamente o que ela tem dentro dela, mas refletir também aquilo que eu levo até ela. Não é? Provavelmente, se eu xingar, se eu falar alguma coisa contra ela, ela vai, mesmo que ela não me dê o troco, ela vai se ressentir. Os olhos dela vão demonstrar a insatisfação. Porque todos nós somos casas de 1000 espelhos. Então, nós precisamos prestar atenção como nós enxergamos esse ciclo e como estamos enxergando esse ciclo que se desponta para nós. Nós encontramos sorrisos sinceros, amistosos, fraternos. Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes. Ou, pelo contrário, nós deparamos com a tristeza, a melancolia e a indiferença. E o ano que desponta, nós não iremos encontrar muitos espelhos, não é, Gilcimara? Então, que imagem nós vamos ver nesses espelhos, não é? Dizem que os olhos é o espelho da alma. Não é verdade? Como é que como serão meus olhos que irão enxergar as outras pessoas? Como serão os olhos dos meus semelhantes a me enxergarem? Então, que a nossa meta, Catarina, neste ano que vai se iniciar, seja sorrir mais com os lábios e com o espírito. Sorrisos, Catarina, de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão e de
humildade. Muito difícil, né? Não. Mas não tem no DNA. É só a gente cativar, é a gente, né, fazer aquela revolução dentro da gente para, com disciplina, colocar esse sorriso de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina. Olha que interessante, né? Emmanuel põe Chico sempre, ele fala disciplina, disciplina, disciplina. E disciplinar-se é a gente não deixar-se levar pela vaidade, pelo egoísmo, pela ambição, pela ganância, não é? Nos deixarmos levar por isso e ficarmos com a disciplina da generosidade, da fé, da gratidão. Enviarmos para todos um sorriso de fraternidade. Se nós ainda não conseguimos darmos um sorriso de amor, que pelo menos a gente dê um sorriso de fraternidade. Então, a gente sabe que um ano só é realmente novo quando a gente se renova. E quando a gente, assim, se renovar, é a gente fazer uma autoavaliação de como foi a nossa condução em 2023. Para que a gente não venha repetir os erros em 2024. E acelerar em nós, como um fermento, aquilo de bom que nós fizemos. Porque também tivemos muitas coisas boas. Claro. E como tivemos? Como nós semeamos coisas boas no caminho. Mesmo que essas sementes não tenham crescido, nós semeamos. Pode ser que não tenha caído em solo fértil, não é? Quantas vezes a gente semeia na cabecinha de um filho aquilo que é bom para ele e não dá resultado? Muitas vezes. Mas você semeou, ou seja, você fez a sua parte. Entendeu? Então, a gente se recorda de uma palavra de um profeta que diz assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Exatamente. Não é? Nós temos que fazer ele novo. Então, ele é novo quando nós... Hein? É nós que temos que fazer. E fazer esse ano novo. De novo ou novamente, eu vou tentar me melhorar. Eu vou tentar semear só coisas boas. Aí eu estou fazendo um novo ano para mim, uma nova perspectiva. Não é fácil, mas a gente precisa tentar, experimentar conscientemente, não é? Tem que botar consciência ali no ato de fazer, né? E é dentro de você, é dentro de nós que o ano novo cochila e espera, desde sempre, acordar, não é? O Cláudio aqui, deixa eu ver o que ele colocou. Muitas vezes, quando tentamos olhar as pessoas com um olhar mais afetuoso, carinhoso, somos mal interpretados e indevidamente julgados, fazendo com que nos retraiamos. Isso é ruim. Muito ruim, Cláudio. Mas acontece, Cláudio. Realmente, às vezes, quando a gente se aproxima de alguém com um olhar mais afetuoso, a gente é mal interpretado. É verdade. Quantas vezes a gente não precisa do outro, mas a gente faz uma gentileza e alguém pensa assim: o que será que essa pessoa está querendo depois tirar de mim? Quantas vezes a gente ouve isso, não é? A Catarina se aproximou da Graça para poder ter uma benesse. E aí a gente começa a se retrair. Aí a Catarina vai se retrair, porque pode depois falarem de mim que eu estou querendo aproveitar dessa situação. Existem muitos meios e maneiras, mas aí, Cláudio, não depende de você, depende do outro. A interpretação do outro, né? E ruim. Graça, não está em nossas mãos as atitudes do outro. Não está.
Não está. Nas mãos do outro está a interpretação dele. E a nossa consciência tem que estar tranquila, sempre. Fiz o que tinha que fazer. E aí a gente vê também o Cláudio, né, que Jesus, ele era um ungido da providência, mas ele preferiu chegar no planeta à noite para que o mundo não lhe visse a corte celestial que o amparasse. Então, será que nós também não temos que ficarmos um pouquinho mais assim, fazendo bem sem a ostentação, né? Evitando realmente, preferindo realmente seguir de forma que as pessoas não se sintam tão incomodadas com a nossa presença, né? Com as nossas atitudes. Jesus consagrou longos anos à preparação daqueles que queriam levar a boa nova, né, aos 4 cantos do mundo. Mesmo assim, ele não poderia jamais, a gente sabe que ele não esperava que aquelas criaturas fossem, no dia seguinte que ele convocara, serem diferentes. Porque ele era o sábio dos sábios, não é? Era o mestre dos mestres. O que é o mestre? É aquele que ensina. Então, ele ensinava e esperava que aquilo que ele tinha ensinado desse frutos, se tornasse algo realmente frutífero. É preciso que tenhamos paciência. Paciência com o outro. Até ele nos entender, às vezes demora. Até nós entendermos a atitude do outro, também demoramos a compreender a intenção do outro. Quantas vezes a gente julga sem podermos estar realmente certo de que aquilo é a verdade sobre o outro a nosso respeito. Então, gente, a gente tem que pensar como Jesus nos olhar, como ele nos olha, como Jesus nos olha, né? Como criaturas falíveis, mas temos potencial. Porque o que Jesus via nos apóstolos? O potencial que eles tinham para desenvolver quando Jesus não estivesse mais na presença deles. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, qual o nosso potencial? O que Jesus está enxergando em nós para confiar em nós? Por exemplo, esse culto do Evangelho no lar. Como que ele está confiando em mim, na Catarina, na Michele para fazer isso? Né? Nós somos perfeitos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Que dificuldade que nós temos para superar a ignorância ainda que existe em nós. Mas ele nos confiou essa tarefa. Que a gente só está nessa tarefa porque ele permitiu. Né? Então, o que nós precisamos? Tentar fazer o nosso melhor. É o melhor que poderíamos fazer? Não. É o que nós ainda podemos ofertar. Mas é ofertado com muito carinho e com muito amor. Por isso, nós desejamos a todos vocês um ano de muita renovação, de muita disciplina, de muita vontade de vencer a si próprio e ajudar o outro na caminhada, dar as mãos e levar o outro junto. Que é isso que eu espero, que me deem as mãos e me levem para frente, que me ajudem, porque eu tenho muitas faltas, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas dificuldades e tenho muitas responsabilidades. E aí, o nosso livre-arbítrio, Catarina, ele é do tamanho do nosso conhecimento. E aí, se o meu conhecimento é isso aqui, é esse o tamanho do meu livre-arbítrio. Mas à medida que eu vou dilatando o meu conhecimento, o meu livre-arbítrio vai ficando maior. E aí, mais responsabilidade. Porque quanto mais eu sei, mais eu preciso me melhorar e seguir aquilo que eu aprendi. Então, que todos vocês tenham muita paz, muita saúde, muita alegria no coração e muita vontade de, unidos em oração, unidos em
pretensão de fazer o melhor, possamos fazer 2024 um ano diferente em nossas vidas e nas vidas dos nossos semelhantes. Muita paz a todos, muita alegria e que Jesus esteja nos lares de vocês hoje e sempre. Graças a Deus, foi muito bom, graças, foi muito bom mesmo. Que a gente possa realmente praticar e fazer, né, de nós algo novo. A Gilcimara está falando aqui para vocês também um ano cheio de luz para nós. Aqui, pessoal, não vamos sair, porque depois da oração eu vou fazer. Eu já anotei o nomezinho de todo mundo aqui. A Graça não sabe o número, ela vai falar um número desse livro, que ele é muito bonito. É um livro aqui que ele traz histórias e reflexões para entender a vida, refletindo o cotidiano. Então, aí depois, quem ganhar, eu vou deixar lá na livraria, e quem for de longe, a gente vai mandar, tá? Pelo correio. Caiu, voltei. É o Cláudio que caiu a internet. Então, e aí eu vou pedir para se manifestar. Eu vou procurar aqui, eu vou falar o nome, aí a pessoa se manifesta, não saiam. E aí vai ter essa obra no finalzinho desse ano, ganhar um livro bacana para a gente poder ler. Estamos incentivando a leitura, porque é muito, muito bom. Né? Esse é o conhecimento que a Graça nos colocou. A gente estudando, a gente entendendo a vida em si, a gente tem uma melhora, né? A gente faz um mundo, faz um ano diferenciado. Então, vamos lá. Fechar os nossos olhos e agradecer imensamente a Jesus pela sua vinda até este planeta, por tudo aquilo que ele deixou para nós, todos os seus ensinamentos, por todo o seu exemplo. Sabemos o quanto tu passaste conosco, Senhor, com a nossa humanidade, mas deixaste para nós valiosas bênçãos, valiosas lições, um código moral de ética, escrito pelas mãos dos discípulos e deixado para nós. Há mais de 2000 anos, temos guardado em nossos corações e procuramos a cada dia nos esforçarmos para sermos melhores do que ontem, do que agora há pouco. Seguindo o teu evangelho, a nossa vida se torna melhor, como ele sempre disse. Sigamos e sejamos o semeador da boa nova, para que possamos tornar o mundo melhor. Abençoe, Senhor, os nossos lares, a todos aqueles que hoje farão parte desta noite para um mundo melhor. Ajude-nos a compreender, a respeitar, a entender aqueles que vão compartilhar a noite de hoje conosco. Abençoe a todos aqueles que estão doentinhos, para que todos aqueles que estão no hospital, para essa nossa doutora Ana, e para todos aqueles que estão nos hospitais, nossos parentes e amigos carentes de luz, de paz e de saúde. Que Jesus e que a espiritualidade amiga, Bezerra de Menezes e Irmãos, passe em cada lar, em cada cantinho que esses irmãos necessitam de bênçãos, para se renovarem, para se transformarem na paz de Jesus. Abençoe o nosso planeta, Senhor, a nossa humanidade e os nossos governantes, para que o Senhor coloque sabedoria, para que haja paz neste planeta. Fique conosco, queridos irmãos, nos abençoando para que possamos trabalhar em sua serra, hoje, agora e sempre, graças a Deus, que assim seja. E olha, quem está no Clube do Livro, que é bem em conta, o Clube do Livro, são livros maravilhosos e num preço muito acessível, a Catarina sempre sorteia, mas olha, gente, os cartõezinhos, as lembrancinhas, são muito bonitos, cheirosinhas, tem sempre um perfume, então isso nos traz assim, uma alegria muito grande de saber que as pessoas que participam vão receber algo muito carinhosamente embalado, não é? Seja para aqui ou seja para longe, né, Cláudio? O Cláudio mora longe, mas ele está firme conosco. Então, gente, entre no Clube do Livro. É muito bom. Faz falta. E para todos, um feliz ano novo! Feliz ano novo! O ano que vem estamos juntos, hein? O ano que vem estamos juntos de novo. Nós estaremos juntos de novo. Tchau, tchau, gente.